Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Uma boa tarde. Estejamos todos em paz e com as mentes voltadas, como costumamos dizer, para estes momentos onde devemos sempre procurar no fundo da alma aquele sentimento de gratidão por esta sublime contribuição de Deus à Terra, que é a doutrina espírita. Porquanto é um conjunto de princípios, de revelações, que tem como base nos impulsionar ao progresso e permitir que conhecemos mais profundamente e com maior clareza os mecanismos que regulam a vida e que explicam inúmeras coisas, inúmeros fenômenos até então desconhecidos por nós. A nossa gratidão, portanto. Quando estávamos lá embaixo, na salinha, na preparação para virmos à tribuna, nosso amigo Wilson fazia uma prece inicial de acolhimento e de harmonização e de agradecimento ao alto pela oportunidade do trabalho do aprendizado. E logo de início ele abriu dizendo assim: talvez, Senhor Jesus, não tenhamos ainda as credenciais suficientes para assumir a responsabilidade de falar sobre você, sobre ti, Senhor. Me permita complementar, Wilson. Certamente não temos essas credenciais. E é por isso, Senhor, que buscamos a Ti pedir a Tua misericórdia e a Tua piedade para nos conceder estas bênçãos de falar sobre uma passagem tão importante, tão digna e tão eloquente para todos nós na terra que somos os mais pequeninos dos teus irmãos. Nos conduz, Senhor, e nos faz instrumentos da tua vontade. O evangelista João abre o seu evangelho, já nos apresentando este ser grandioso, este ser belo, impoluto, puro, o grande rei, o grande governador do nosso mundo. E João diz: e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas ele fez. Ali estava a luz verdadeira. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João já mostrava de início quem era Jesus e qual era o seu reino. João introduz o grande Senhor para a humanidade, dizendo que ele
foi o grande feitor. Numa linguagem mais moderna nossa, foi ele que fabricou este orbe, quiçá todo esse sistema para abrigar esta coletividade de espíritos que somos nós, desde os primórdios do nosso mundo. Porque são as escolas que servem para a educação, para o ensino, para as mais diversas oportunidades que os espíritos, na grande trajetória da vida, precisam, aqui e acolá, para podermos dar conta de sair da ignorância, de sair do primitivismo que fomos criados e galgar, assim como o grande mestre fez um dia, este reinado de plenitude e de glória. As tradições espirituais nos revelam que o Cristo, pela sua estatura, pela sua magnitude espiritual, obviamente que poderia escolher a posição que ele desejasse, ele, Jesus, a adentrar no mundo. Jesus poderia ter escolhido ser de fato um rei na acepção da palavra, como costumamos conhecer. Um rei dos gregos, com toda a sua desenvoltura intelectual, as artes, poderia ser até mesmo o próprio rei dos romanos, que se caracterizava, naquela época, pelo poder bélico, invasivo. Jesus poderia ter escolhido ser um príncipe de qualquer das nações, mas Jesus escolheu, desde o início da sua estada na terra, a terra que ele mesmo criou, segundo João, na abertura do seu evangelho, nos consta. Ele escolheu vir ao mundo já para dar, desde o início, as mais singelas e evidentes testemunhos e características da humildade. E a luz que cruzava o céu, que alguns classificam como a estrela, que indicava a chegada do Senhor, lá naquelas paragens da Judéia, da antiga Palestina, numa manjedoura, um lugar simples entre os camponeses, uma pequena gruta. E foi ali que a mãe Maria, o pai José, conseguiram o acolhimento para a chegada do grande rei. E Jesus vem à terra, logo de início, para estar entre os mais simples. E não apenas isso, a doutrina dos espíritos nos revela um conhecimento que agrega muito. Jesus veio logo para estar com todos os reinos da natureza, cercado ali do reino mineral, com as pedras, as rochas, com o reino vegetal, da relva, do feno, com o reino animal,
Porque os relatos apontam que ali estava uma vaquinha, uma ovelha, o burrico. Dizem alguns espíritos superiores que teria sido o mesmo burriquinho com o qual ele adentrara as portas de Jerusalém ao término da sua estada na terra. Aquele animal que celebrou a chegada do Mestre também celebrava a partida do Mestre nos seus derradeiros momentos na terra. E como agradecer tão nobre missão, aquele animal se fazia feliz, belo, o pelo brilhante, a levar o seu Senhor. Este é Jesus, o grande rei. Nas nossas denominações comuns, na nossa linguagem, costumamos batizar ou chamar de rei aquelas pessoas que comumente se destacam em alguma coisa. Na verdade, vocês concordam? Quem aqui já ouviu falar no grande rei do futebol? Os mais antigos vão saber bem disso, né? Até hoje está imortalizado o rei Pelé. Há algumas controvérsias, mas enfim, o rei Roberto da nossa música popular, não é? Me permitam uma pequena brincadeira com esses termos, né? Lá no princípio da minha adolescência, aí os amigos, amigo é uma coisa maravilhosa, né, Wilson? Amigo, eu não sei o que seriam de nós sem os amigos. E os amigos me chamavam de rei, sabia? É verdade, o rei mago. Mas não é por causa das minhas qualidades morais, evoluídas, porque era mago mesmo, parecia um cibito. Quem sabe o que é um cibito? Aquele passarinho, coitado. Né? Era o rei mago, era assim que eu era chamado lá entre os amigos. É por isso que amigo é uma coisa maravilhosa. E não tinha bullying nessa época. Até hoje a gente vive bem, somos amigos ainda. E eu faço um esforço imenso para me manter magro, privando-me de algumas belezas da culinária, etc. É um esforço imenso, porque quem de fato não é rei tem que se esforçar. Tem que se esforçar, pelo menos para tentar um dia, quem sabe, ser. E é Jesus que nos convida para este reinado. E Jesus saiu a amar, a dar testemunho dessa humildade pela qual ele entra na terra. E foi aonde? Ele não foi procurar os donos do mundo, os potentados, a riqueza, a nobreza, aqueles que eram abastados, mas também não os rejeitou. Pediu para aquele homem que se sensibilizou, mas que tinha posses. O pequenino Zaqueu, pequenino na estatura, que subiu a figueira para ver o Senhor, ele diz: desce, irei almoçar contigo. E todos ficam pasmos, mas como pode? Esse cara, ele tem riquezas e tal. Porque engana-se quem acredita que Jesus só simpatizava com aqueles que eram desprovidos, materialmente falando. Não. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então ele veio quase para todos nós, não é verdade? Poucos escaparam ou escapam dessa classificação. Portanto, Jesus veio para dar estas lições. Veio implantar na terra o seu verdadeiro reinado e ele saiu a dar as mais belas e imorredoras situações e exemplos para dar o seu testemunho da grande diferença
que há quando pensamos, de alguma forma, nas transformações que tanto necessitamos a fim de vivenciarmos, de fato, esta realeza que Jesus nos convida a viver. Então, todos esperavam, os judeus, os hebreus esperavam, no anúncio dos antigos testamentos, dos antigos profetas, que sinalizara que algum dia viria um Messias que se faria o grande Salvador. Este homem viria dando as mais contundentes demonstrações de que, de fato, ele seria o rei dos judeus. Seria aquela pessoa que libertaria aquele povo sofrido. Sim, de fato, eram sofridos aqueles dias. E até os dias de hoje, continuamos a ver este sofrimento na mesma região em que o Cristo aportou na terra. Séculos, não, milênios, 2000 e poucos anos depois, ainda continuamos a ver a dissensão entre os povos através de guerras, de ações bélicas, infortúnios, os mais variados, que se afastam mais e mais da ideia de amor que nos convidou Jesus. Então, aquele povo esperava um Messias, um rei, que os libertasse daquele jugo, daquele sofrimento, daquele cativeiro, de ter que obedecer sempre, de baixar a cabeça sempre. Então eles esperavam, né? Se fosse hoje, que Jesus chegasse assim, né? Num carrão daqueles imponentes, né? Com um motor 4.0, sei lá, né? Turbo, um carro turbo, cheio de cavalos ali na frente, né? Uma charrete 4.0 com cavalos alados, que tivesse desfilando pelas avenidas, não é? De Jerusalém, de Betsara, de Cesareia de Filipe, a estrada de Damasco, tão conhecida. E Jesus chega, manso, humilde, numa estrebaria, com os camponeses, os simples. E olha que foram esses que tiveram, né, a percepção mais refinada logo do começo. Glória a Deus em todas as partes. E paz àqueles que são de boa vontade. Era só isso que Jesus preconizava. Então os hebreus não esperavam este perfil de um Messias, de um Salvador. Eles achavam que vinha lá um cara que ia, né, botar para quebrar nos romanos. Não, venha não. Vou montar aqui um exército, vou usar meu poder, né? De fato, Jesus, com todo o conhecimento de toda a física, de toda a química, de toda a biologia, a fisiologia, de toda a neurociência, ele pode fazer coisas que nós sequer imaginamos. Até hoje a gente não consegue explicar inúmeros dos fenômenos que Jesus fez, que nós catalogamos como sendo milagres. Milagre é aquilo que a gente não consegue entender. E que categorizamos como sendo algo sobrenatural. Não,
Eu não vim derrogar as leis, eu vim cumpri-las. Mas somos nós que ainda não conhecemos esses fenômenos, esta ciência divina, porquanto ainda patinamos na nossa rebeldia, na nossa miopia moral e utilizamos as lentes distorcidas, deturpadas, porque valorizamos pessoas que estão infinitamente distantes nas qualidades e nos predicados morais de Jesus e dizemos que são reis, rainhas. E negamos o próprio Cristo, que esteve à frente de muitos. Quem sabe aqui, não é? Alguém não se deparou com o próprio Jesus. Alguém aqui de nós encarnados ou dos desencarnados que estão presentes. Eu tenho um grande amigo, querido amigo, um grande irmão, e é um cara do bem, uma pessoa boa, se esforça para fazer o bem e tal. E reconhecendo nele mesmo ainda, não é, as imperfeições que fazem parte ainda de praticamente todos nós que eu digo nós, eu, eles, não, aqui não. Mas ele diz assim, naqueles momentos que a gente está mais aperreado, né, com mais baixo astral, mais preocupação do dia a dia, aí ele diz assim, Mestre Rui, ele fala assim, eu estou tentando imitar ele, Mestre Rui, eu acho que a gente atirou pedra no Cristo. A gente estava lá e a gente já atirou pedra no Cristo. Vocês conhecem meu amigo também? Aí ela falou, e pior é que acertou. Ela conhece ele. Então nós somos ainda, não é? Estes que duvidamos de Jesus, que não reconhecemos nele, o Senhor da vida, a magnitude de um grande rei. E é necessário, portanto, que modifiquemos o nosso olhar. É importante quebrar os paradigmas que, ao longo das inúmeras reencarnações que temos vivido uma após outra, ainda teimamos em ficar presos às tradições culturais, às tradições sociais, políticas, tradições financeiras, modelos econômicos, um após outro, século após século, e percebemos que nada disso tem resolvido. Modelos sociais, políticos, econômicos, filosóficos, científicos ainda não resolveu o grande problema da dor, da miséria, do sofrimento atroz que nós vivenciamos. Porque ainda não reconhecemos a necessidade de mudar a maneira pela qual nós enxergamos as coisas. É a metáfora das lentes. Se eu colocar aqui um par de lentes azuis nos meus óculos, eu vou enxergar o quê? Tudo azul. Mas não é o azul, simbolicamente falando, quando está tudo bem, né? Não, é azul mesmo da cor. Vamos lá, se eu trocar e colocar uma lente amarela, eu vou enxergar tudo amarelo. E vou achar que todo mundo está doente. Meu Deus, vocês estão com febre? Estou vendo tudo amarelo, mas não, o problema não está em você, está em mim. Está em você, está em nós. Que não usamos as lentes crísticas, as lentes dos valores morais e éticos, e teimamos e preferimos ainda balizar as nossas vidas por uma lei tal, por um
um costume social tal, por uma cultura que surgiu ali ou acolá, e não questionamos se isso está de acordo com tudo aquilo que o Cristo Jesus nos exemplificou, para depois falar. Ele foi o único até hoje no mundo que falou tudo, absolutamente tudo o que fez. Nós costumamos fazer o inverso, não é verdade? Menino, não faz isso. Você vai ficar viciado nesse celular. E estamos nós lá. E o menino está lá, e você não está nem olhando para ele, mas está reclamando que ele passa 8, 10 horas no celular. Mas você não larga o celular. E a vida vai passando, e você se deixa levar por algoritmos, por programações, satisfazendo a que interesse? Estabelecendo um vínculo com qual rei? O verdadeiro rei da vida que nos quer a libertação, ou o rei das coisas, dos objetos, das efemeridades, daquilo que é superficial e que não contempla a necessidade verdadeira do espírito imortal que somos. Portanto, Jesus não foi compreendido entre os seus. E é por isso que João falava no início do Evangelho. Ele veio para os que são seus e eles não o receberam. E nós? Vale a reflexão. Nós estamos recebendo Jesus? Nós estamos acolhendo em nosso íntimo o que representa o Cristo Jesus? O Filho do Homem veio para insuflar a esperança em todos nós. E é assim que Jesus sai a fazer as mais belas atitudes, os mais puros, singelos e jamais imaginados gestos. E ali se aproximava daquela casa em Cafarnaum, às margens do Genezaré, o grande lago. A casa estava cheia, tomada, lotada. A casa era de Pedro, Simão Bar-Jonas, que já integrava o ministério apostólico de Jesus. E souberam que Jesus estaria ali. Muitos se achegaram. E, em particular, que os evangelhos imortalizaram pelo grande exemplo, era o paralítico. Vivia a vida carregado, para lá e para cá numa maca. E souberam que Jesus já estava fazendo os grandes feitos. E ele quis lá estar. Quem sabe sairia dali curado. Mas estava um tumulto tão grande que ele não conseguiria entrar. Então, por uma redoma que é aberta nas casas, era uma tradição da época, na arquitetura daquele local. Dizem alguns de más línguas, é que faltava dinheiro e ficava um buraco no telhado. Vejam como somos nós. Então, botaram lá o cara. Ele se deparou frente a frente com Jesus. Imaginemos você, nós todos, diante das nossas necessidades maiores e de repente está Jesus na nossa frente. O que diríamos? O que pediríamos?
Vamos, por favor, por ato de caridade, arregalem os olhos. O que faríamos? E Jesus pergunta: o que queres tu? Senhor, me cura. É como quem diz assim: pô, você é um grande cara e não está vendo a minha condição. É porque os grandes espíritos, os superiores, eles não se intrometem na nossa vida. Eles não bisbilhotam. A gente não, né? Que liga um para o outro. Olha, fulano. Sabe? Aquela pessoa lá. Meu Deus, você não sabe. Aí pronto. Como é o nome disso mesmo? Não precisa dizer. A gente sabe bem. A gente entende dessas coisas. Era Jesus perguntando. Era Jesus já propondo para aquela mente uma maneira diferente de agir. Mobilizando uma dinâmica mental que envolve fé, vontade de verdadeira e movimento. Olhem para as coisas, olhem para o universo. Não há nada que fique parado. Como assim, Rui? Pedra fique parado. Não, nem pedra, porque vai alguém lá indevido e quer pegar a pedra para atacar na cabeça do outro. Então ela voa. Até pedra move. O que queres tu? Me cura, Senhor. Então levanta-te e anda. De novo, nós queremos sempre que os outros façam as coisas para nós. Nós exigimos servos à nossa volta. Meu amor, traz um copo d'água. Fulano, me dá isso. Wilson, faz isso. Caroline, faça aquilo. E eu fico parado. Tudo gira em torno de mim. É o egocentrismo humano e Jesus diz: não, Senhor, você quer alguma coisa? Faça. Paulo imortalizou isso. A fé sem obra é morta. E Jesus antes já tinha dito: a cada um é dado conforme suas obras. A minha eu posso fazer, mas levanta-te e anda. E o paralítico, como num aspas, um passe mágico, levantou e recobrou a vida. E lá adiante, Jesus sai a curar cegos, coxos, leprosos, porque eram aqueles que de fato se mobilizaram para isso, que viram no Senhor o grande rei, aquele que salvaria não com exércitos, não com armas, mas pelas experiências do amor, da humildade, da fé, do perdão. Esse é Jesus. Este que está conosco em qualquer momento. Quem duvida dele? Quando tiver aí 2 ou mais em meu nome, estarei aí também. Não duvidem. Então, isso passa a incomodar aqueles que já não estavam satisfeitos, muito menos simpatizantes, porque não acreditavam no Cristo. Mesmo ele dando todos os testemunhos do que os antigos profetas diriam que o grande Messias faria. Ele estava fazendo. Até porque eles não sabiam, e graças à doutrina espírita hoje, nós sabemos, que foi o próprio Jesus que enviou esses missionários. Os antigos profetas eram missionários que Jesus enviava. Na sequência, alguns convivendo juntos. E até os dias de hoje, Jesus envia os missionários para cuidar de nós, para fazer estar vivo o seu evangelho,
Alguns de nós, ou muitos de nós, tivemos a oportunidade de estar com estes missionários contemporâneos. E um deles se destaca como poucos. Querido Chico Xavier. Um apóstolo de Jesus moderno, contemporâneo, que suportou com humildade praticamente tudo. Este é Jesus, o grande rei. Esse se deparou ali por amar, por cuidar das pessoas, com a ignorância, com o ciúme, a inveja e o medo dos altos representantes daquele povo. E armaram para ele uma cilada. E Jesus não reuniu exércitos materiais, não usou da força. Por quê? Porque veio demonstrar que só será implantado a verdadeira realeza dele pelas vias do amor. É a quebra do paradigma, conforme ele já havia anunciado nas chamadas bem-aventuranças, quando subiu aquele pequeno monte e declamou a poesia de vida. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque estes é que verão a Deus. Tendes aprendido com os antigos as tradições, o olho por olho, dente por dente, etc, etc. Hoje eu vos promulgo uma nova ordem das coisas. A boa nova é a mudança das lentes, aonde devemos deixar de lado a violência, a imposição, o autoritarismo, a invasividade, para conviver com a harmonia, a fraternidade, a compaixão, a compassividade, o perdão. Essa é a proposta de Jesus, e é essa sua realeza que nos coloca numa distância imensa entre aquilo que aprendemos ser real, vindo de realeza. Há um abismo infinito entre o Rei Jesus e os reis do mundo. E aquela armadilha que iniciou-se lá às margens do Horto de Cedron, é um pequeno córrego, riacho, que passava próximo ao Templo de Jerusalém. Num horto, num pomar, numa região de vegetação, que foram os momentos aonde a milícia dos romanos e dos judeus, lá do Sinédrio, orientados pelo sumo sacerdote e seu genro, Anás e Caifás, Caifás e Anás, foram lá pegar Jesus, guiados por quem? Por Judas, um dos que compunham o colégio apostólico, um dos 12, porque ainda não tinha tirado as lentes políticas bélicas e achava que provocando aquilo, Jesus ia revidar, porque ele sabia que Jesus podia. Tanto que, quando chegam os soldados e perguntam quem é Jesus, ele vira-se, sou eu. E eles caem por terra. Era o magnetismo do Cristo, que podia ali bloquear. Não, aqui vocês não chegam, nem vão mexer com... Não. Jesus se deixou imolar na fala de Joana de Ângeles, que conviveu com o Cristo. Elevaram ele à presença daquele que decidia mais ou menos, porque os judeus podiam decidir, mas eles não queriam sujar as mãos. É assim o ato de covardia de quem quer prejudicar o outro, condenando e vai por uma via terceira. Usa alguma pessoa para chegar na outra. É a covardia humana, é a baixeza, é a inferioridade. Mas Jesus não revidou, pelo contrário. Se te baterem numa face, oferece a outra.
A face do mal que te chega, revida com o bem, porque só assim a gente sai desse looping eterno de brigas, dissensões, agressividade, e não chegaremos ao reino de Deus, como Jesus nos convida. Então, o governador da Judéia na época, chamado de Pilatos, Pôncio Pilatos, recebe Jesus, levado pelos judeus, e interroga: és o rei dos judeus? Porque ele ouvira falar. E Jesus, na resposta mágica, amorosa: eu não sou o rei, meu reino não é deste mundo. Até hoje, muitas pessoas não entendem isso. E Pilatos também ficou ali atônito. Segue um pequenino diálogo, não é? Mas insistiu lá ele para esclarecer. Mas és rei dos judeus? Não. Se assim o fosse, minha gente teria me ajudado, não me entregariam, não estariam fazendo esse absurdo. No Evangelho não está, não. Isso é linguagem minha, tá? Então, e Pilatos não vê em Jesus nada além do que um homem simples, pobre, um cidadão que não tinha nenhuma culpa, mas era preciso satisfazer a sanha equivocada da humanidade, daquele povo. Então, para ele não se comprometer e daquela situação não sair algo ruim para ele, porque ele queria preservar o posto político de poder de um governador que gozava e usufruía das coisas do mundo, eu não vou me encrencar com o César, o imperador. Então eu vou arrumar aqui uma maneira de nem ficar mal de um lado nem do outro. Lava as mãos. Olha, se vocês querem condenar, condenem. Está aqui Jesus e o outro cara lá, chamado Barrabás, que o próprio Jesus já tinha salvado de uma encrenca anterior. E o povo e nós, em geral, escolhemos o que nas nossas vidas? A grande realeza espiritual ou o mundo? As coisas mundanas. Essa é a reflexão que fica. E levaram Cristo. Na Via Crucis, Jesus carregava a madeira que tão habilmente ele iniciou a sua vida. Um carpinteiro, para testemunhar uma das leis de Deus, a lei do trabalho. Nem o grande rei furtou-se, eximiu-se de trabalhar. De dar um demonstrativo de humildade. Fala sério, gente. Jesus precisava de alguém para carregar um pouquinho aquela cruz? Não. Era um gesto de humildade para que outros pudessem também ter a oportunidade de servir. E foi lá, o Cirineu que ajudou ele, dando testemunho à humanidade que até o grande mestre abre espaço para outros adentrarem ao seu reinado de glória, de amor e de plenitude. Depende de nós. Jesus está lá, como no madeiro, de braços abertos, indicando para o alto, na ponta da cruz, o caminho para seguirmos. Sairmos do charco das misérias, das imperfeições, que representa um mundo de expiações e provas, para adentrarmos ao reino de Deus, e Ele de braços abertos, clamando para que nós, a humanidade, entendamos melhor o significado
da crucificação. Aquele que desejar vir após mim, tome da sua cruz, porque cada um deve carregar a sua. Eu não posso emprestar a minha para Wilson, para Caroline, para nenhum de vocês. A minha me cabe a mim. Mas ele fez um adendo: negue-se a si mesmo. É a mudança da lente. Não podemos adentrar no reino de glória e amor de Jesus com a bagagem do homem velho, as encrencas íntimas, as quinquilharias que carregamos e que nos causa dor e sofrimento. Por isso que devemos mudar a maneira pela qual interpretamos a vida. A realeza de Jesus convida a vivermos a verdadeira vida do Espírito, aonde os quesitos mais importantes passam pela elevação moral, na qual a humildade é a base de tudo. Diz o Espírito Emmanuel que a humildade é a chave com a qual se abre a porta para todas as outras virtudes. É verdade, não é? Ninguém consegue exercitar o perdão verdadeiro se não for com humildade. Ninguém é compassivo, ninguém tem compaixão pelo outro se não for pelas vias da humildade, que é a irmã íntima da caridade. Então, quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, é porque há essa distância gigantesca entre os valores dele, o reino dele que é de amor, pureza, paz verdadeira, profundidade espiritual, e o reino ao qual Pilatos achava e os judeus achavam, e até hoje achamos que é, né? Quero ser rei disso, quero ser rainha daquilo. De tal maneira que lá nesse capítulo, o capítulo 2 no Evangelho segundo o Espiritismo, há o depoimento que os espíritos superiores, não é, entregaram para Kardec numa comunicação assinada pela rainha de França, que foi na cidade de Havre, na França, em que ela tinha sido uma rainha e se viu decepcionada, humilhada quando desencarnou. Foi rainha no mundo, rainha do mundo. Mas nas dimensões espirituais, tantos outros lhe eram superiores. Por quê? Porque exercitaram a ética cristã, a moral do Cristo. Não seremos medidos pela marca do nosso relógio, do nosso celular ou os carros. Seremos medidos, com um pequeno detalhe, pela nossa própria consciência. Não é Jesus, nem fulano, nem Beltrano, nem Francisco de Assis, nem Clara, nem Itagiba que vai nos julgar, não. Isso é uma ilusão. Somos nós mesmos. Pelo bem e pelo amor que estiver dentro de nós. Esse é o grande Rei Jesus, que nos espera no seu verdadeiro reino, o reino de amor, o reino de paz, o reino da concórdia, da união, aonde todos, sem exceção, são irmãos fraternos e iguais. Este é o convite de Jesus para transformarmos este orbe neste reino, neste reinado do grande Rei Jesus, que nos assegurou: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.